Hoje em dia, tem muita gente falando em línguas em algumas igrejas. Mas você já parou para pensar se isso é o mesmo dom que aparece no Novo Testamento? Será que aquelas manifestações de Atos e das cartas de Paulo eram parecidas com o que se vê hoje? Ou estamos falando de coisas totalmente diferentes? Vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre o dom de línguas. A primeira vez que esse dom aparece é no dia de Pentecostes, logo após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 8, diz o seguinte, abre aspas, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa da qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram na cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como nós os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, fecha aspas. Então você viu esse texto bem claro e você percebe que não tem como se confundir. Ali, nesse texto, o dom era claramente o dom de línguas humanos, idiomas humanos. O Espírito Santo capacitou aqueles homens a falarem esses idiomas que nunca haviam estudado. E o motivo era simples. Judeus de diversas nações estavam em Jerusalém e cada um ouviu o Evangelho na sua própria língua. Não foi algo sem sentido ou misterioso. Foi uma coisa prática, direta e evangelística. E esse é o padrão bíblico. Uma língua entendível com propósito. Paulo confirma isso no texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, onde ele diz, de modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é para os incrédulos, mas para os crentes. Ou seja, o dom de línguas ele era um sinal para os de fora, para os incrédulos, para que eles percebessem que ali havia algo sobrenatural e que eles ouvissem o Evangelho de forma clara. E é por isso que Paulo insiste tanto na ordem dentro da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 9, ele diz, assim acontece com vocês, se vocês não falarem palavras compreensíveis com a língua, como se entenderá o que estão dizendo? Estarão apenas falando ao vento. E ele continua no verso 27 e 28. Se alguém falar em língua, que seja 2, no máximo 3, e isso sucessivamente, e que haja alguém que interprete. Não havendo intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo está corrigindo este mau uso do dom. Ele não está proibindo, mas está trazendo ali uma regulação, uma ordem, porque o propósito nunca foi uma confusão ou um mero espetáculo. Sempre foi comunicação para edificação. E é importante notar que todos os relatos em Atos, as pessoas estavam falando um idioma real, ou seja, existe um propósito visível e o evangelho sempre está envolvido no meio de tudo isso. Por exemplo, em Atos 10, do 44 a 46, na casa de Cornélio, diz que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem e os judeus convertidos que vieram com Pedro, eles ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado também sobre os gentios, porque eles estavam ouvindo eles falando em línguas, ou seja, em idiomas, e exaltando a Deus. Então aqui o falar em línguas foi uma confirmação visível de que os gentios também estavam recebendo o evangelho, estavam recebendo a salvação por meio de Jesus.
Um outro exemplo, em Atos 19, verso 6, quando Paulo encontra discípulos em Éfeso, diz que quando ele lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas e a profetizar. Então, mais uma vez, né, um dom visível com um propósito claro. Não era um exercício pessoal de espiritualidade, né, era um sinal para aquela igreja que estava nascendo e ganhando o mundo. Alguns tentam utilizar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 1, para defender a ideia de línguas dos anjos, né? Onde diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e aí ele continua o texto. Mas a gente precisa entender que esse texto é uma hipérbole. Paulo está dizendo, mesmo que eu falasse a língua mais impressionante possível, se eu não tiver amor, isso não tem serventia nenhuma. Então, assim como ele diz que mesmo que entregasse o corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso não justificaria o ato. Então, não é uma descrição literal de dons espirituais, é uma figura de linguagem para mostrar a supremacia do amor de Cristo. Então, aqui na Igreja de Cristo, nós entendemos que esses dons foram dados com um propósito específico para o início da igreja. E esses propósitos eram confirmar a mensagem, de que essa mensagem ela era real, e alcançar os povos com a verdade do Evangelho. Mostrar visivelmente a presença do Espírito. Hoje, com a revelação completa da palavra de Deus e a pregação do Evangelho a todas as nações, esses sinais eles não têm mais a mesma função. O foco agora é ensinar, pregar e fazer discípulos e edificar a igreja com entendimento. Então, se o que você vê hoje como línguas não comunica nada, não ensina ninguém e não alcança nenhum descrente, então com certeza não é o dom que está revelado nas Escrituras, tá bom? O dom de línguas no Novo Testamento, ele não era apenas barulho ou ruído, era uma comunicação, era linguagem, não era confusão, era evangelismo. Não era uma prova de espiritualidade, era um presente de Deus para alcançar os perdidos, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor a palavra, então curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você entende que precisam aprender mais sobre esse assunto e nos siga aqui no Instagram e no YouTube. Para mais cursos bíblicos, né, pode seguir a nossa página que oferecemos cursos gratuitos. Obrigado por assistir, Deus te abençoe.